Muito obrigado à comissão organizadora do Congresso pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês sobre novidades na fisiopatologia da migrânia ou da enxaqueca. E antes de começar, eu pensava sobre a importância de estar aqui. O Congresso de Neurologia tem que ter um espaço dedicado para a doença neurológica mais prevalente. Se a gente reunisse na Praia do Pedro doenças neurológicas, né? Tirava os atleticanos, tirava os cruzeirenses e ficava em ramos, na maioria, enxaqueca. Então essa é a doença neurológica mais prevalente que existe. E é importante nós estudarmos a fisiopatologia. Evidente que é. Quem não sabe por que uma doença ocorre, como pode se intitular capaz de tratar esse doente? Imagine um cirurgião que não sabe de onde vem a apendicite e se vê obrigado a abrir o abdômen. Ele tem que conhecer a fisiopatologia da apendicite para que ele saiba exatamente qual é o pedaço de intestino a ser removido para que aquele paciente melhore. Portanto, essa é a realidade desta aula. As novidades fisiopatológicas da doença neurológica mais importante. Aliás, podia trocar o nome do congresso para Congresso de Enxaqueca e Doenças Associadas, as outras doenças neurológicas que às vezes acontecem no sistema nervoso. Muito bem. E eu queria então trazer logo uma novidade que é a mais importante de todas. Essa é a capa da Science agora de 1º de setembro. Eles falam lá sobre, se vocês vejam bem aqui, exoplanetas e tal, mas tem aqui embaixo, The Migraine Puzzle Solved. Descobriram uma inserção viral na substância cinzenta periaquedutal que, nos pacientes que têm essa inserção viral, eles têm mais liberação de CGRP, o nível de liberação, né, ou de suscetibilidade à depressão alastrante cai, e a presença dessa partícula viral torna o lobo occipital mais sensitivo à luz e ao som em ratos. Fantástico trabalho, na Science. Só tem um problema desse trabalho, é mentira. Eu fiz a capa da Science. Quem já botou no Facebook pode tirar, não fotografa mais, porque isso não existe. Não inventaram nenhuma partícula viral capaz de produzir CGRP e tornar os doentes mais sensíveis à enxaqueca. E por que eu estou trazendo isso aqui para vocês hoje? Porque às vezes a ciência dá passos enormes. Alguém, por exemplo, descobre que úlcera é provocada por uma bactéria e que aí não tem que fazer mais vagotomia superseletiva e o Tagamete fica sem sentido, né? Às vezes a gente dá pulos assim, mas às vezes é uma pequena pedra que se coloca sobre outra e aos poucos o conhecimento vai subindo como uma parede lenta até que isso faça um sentido maior. E esse é o caso da enxaqueca. Nós não estamos vivendo agora uma época de uma grande descoberta que muda completamente a maneira pela qual nós entendemos essa doença. Quisera eu que essa capa fosse verdadeira, né? Todo mundo já fotografou e tal, mas não despublica, porque senão vão dizer que eu estou falsificando informação científica. Então não é verdade, isso aí não existe, tá certo? Por que a gente tem que estudar então os mecanismos fisiopatológicos? Eu comentei logo no início que é preciso conhecer por que as doenças ocorrem para poder tratá-las bem. E aí, como a gente não teve um grande avanço fisiopatológico, eu fiquei pensando assim, tá bem, a gente não teve um grande avanço patológico. Então, onde é que a gente vai ter daqui a pouco? Quer dizer, quais são os lugares que daqui a pouco provavelmente vão ser grandes fontes de informação sobre por que a enxaqueca acontece? E aí eu separei 3 possibilidades aqui. A neuroimagem está tendo um avanço brutal. Genética, incrível, né? Passa ano, entra ano, faz ano, a gente conversa sobre a depressão alastrante. Então, vou falar um pouquinho, em primeiro lugar, sobre neuroimagem. Existem técnicas fabulosas de neuroimagem hoje em dia. A resting state, ou pode ser resting state function MRI,
ressonância magnética funcional resting state, que é uma espécie de ressonância funcional em que talvez esteja um neuroradiologista aqui, pode me ajudar, mas é uma espécie de ressonância funcional sem nenhum task, sem nenhuma tarefa. O doente ele é relatado, ou é pedido a ele que deite numa máquina de ressonância, feche os olhos e não pense em nada em particular. E essa atividade basal é medida em várias regiões do cérebro. Existe uma polêmica se os olhos têm que ficar abertos ou têm que ficar fechados, alguns trabalhos se os olhos são abertos, mas isso pode dar atividade cerebral. Existem outros em que os olhos são fechados. E isso pode se fazer avaliações sobre atividades de várias áreas cerebrais, e quando essas áreas estão simultaneamente conectadas, a gente tem uma ideia do functional resting state, quer dizer, como é que essas áreas se conectam funcionalmente entre si. Então tem aí um exemplo, por exemplo, esse trabalho saiu agora nos Estados Unidos em 2015, mostrando conexão funcional entre o cíngulo posterior, o córtex pré-frontal e o hipocampo, por exemplo. É um método fantástico para a gente fazer isso. E o Function Connecting Resting State, fMRI, se vocês olharem no filme ali do lado esquerdo, aquela bolinha dentro da região amarela, uma bolinha preta, aquilo ali é um seed voxel, é um voxel semente. E esse método permite, então, avaliar em cada região que esse voxel está, quais são as conexões funcionais daquela área. Olha só que coisa mais fabulosa. Quer dizer, onde é que aquela área do cérebro se conecta com as outras? A gente sabe isso pela ressonância magnética. E todas aquelas imagens ali do lado direito, essas imagens aqui, que eu mostro para vocês, são tarefas conhecidas de ressonância magnética, quem trabalha com neuroimagem sabe isso, e isso pode ser integrado de uma forma comum para se estudar de maneira bastante interessante a conexão entre diferentes funções e regiões do cérebro. Porque o cérebro é uma grande rede, ele está constantemente funcionando, uma área conectando com a outra, mandando informações, mesmo que a gente não pense em nada, mesmo que a gente não esteja fazendo nada, e esses métodos de imagem podem avaliar esse tipo de situação. Então, no último número da Nature, agora de agosto de 2016, surgiu esse trabalho absolutamente fantástico. Eles usaram vários métodos de mapeamento cerebral por ressonância, por exemplo, um mapa de mielina, né? Aqui por tarefa, task, fMRI, Functional Connectivity Maps, aqueles que tinham o seed voxel, mapa de mielina, gradiente de mielina, etc. E eles fundiram todos esses métodos de imagem e construíram um novo mapeamento do cérebro. Esse é um novo cérebro, são as áreas de Brodmann do século XXI. Então, está mudando as maneiras pelas quais o córtex é dividido. E eles, inclusive, encontraram uma área nova, essa área 55B, por exemplo, que está ligada a esse frontal eye field, um campo ocular pré-motor, o córtex motor primário, o ventral premotor cortex, área 6V, e áreas pré-frontais 8AV e 8C. Imagina-se que essa área 55B está relacionada a funções de linguagem. É só para exemplificar que isso são áreas que não se conhecia do mapeamento cerebral. E diferente do mapeamento antigo, esse mapa é baseado em muitos cérebros em conjunto. São muitos cérebros colecionados para fazer esse tipo de imagem. Então imagine o que a gente pode fazer com isso no futuro. Quer dizer, conhecer de maneira mais apropriada a função e a conectividade de cada uma dessas regiões. Eu peguei esse cérebro e há um tempo atrás a gente tem estudado, a doutora Vanise é uma aluna nossa de doutorado, ela tem estudado o córtex e a volumetria de várias regiões do cérebro em pessoas com enxaqueca ao longo dos anos, né? E eu sobrepus a esse cérebro da Nature áreas de alteração da espessura cortical em doentes com enxaqueca lá da nossa pesquisa. E a gente pode usar essa metodologia moderna para ver que justamente a área sensitiva lá em verde, tudo que é em verde nesse mapa é mais sensitivo, são áreas que têm alteração do córtex sensitivo nos doentes com enxaqueca. Fabuloso. Isso vai dar muita informação para a gente no futuro. Esse trabalho da cefalálgica, que está saindo agora também, então é uma novidade fisiopatológica, o que eles fizeram? Eles pegaram aquele resting state functional MRI, quer dizer, a ressonância funcional de repouso, se eu puder chamar assim, e classificaram doentes de enxaqueca de acordo com a conectividade cerebral. Então, quanto mais conexões com uma área em termos funcionais e outra, eles compararam esses doentes
com controles. E chegaram a uma conclusão super interessante, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Eles analisaram 36 regiões de interesse, né? Essas regiões de interesse foram vistas em 58 pacientes e 50 controles, e em 5 delas, estão elas aqui embaixo, em 5 delas, a conexão funcional no Functional Connection Resting State Function MRI foi diferente nos pacientes com enxaqueca de controles. Então, você pegava um doente de enxaqueca, colocava na máquina de ressonância e a máquina dizia, você tem enxaqueca e você não tem. Abrindo uma possibilidade diagnóstica fantástica para um método simples de imagem. E eles fizeram, então, um mapeamento dessas regiões. Eu vou mostrar para vocês qual região cada uma dessas áreas se conectava. Então, a amígdala direita dos pacientes com enxaqueca, o que está em verde aqui é o lado esquerdo e aqui em vermelho é o lado direito. Então, essa amígdala direita se conecta com todas essas regiões nesses pacientes e assim sucessivamente para as outras áreas encontradas. Amígdala esquerda, ínsula posterior direita, cíngulo médio direito, a área temporal média direita, o córtex frontal ventromedial esquerdo, com todas as conexões área a área em todos esses pacientes. E mais do que isso, essa diferença ela era tão mais precisa e a acurácia era maior quanto mais antiga era a enxaqueca. Então, se o doente tinha enxaqueca há pouco tempo, a conectividade dele era mais semelhante aos controles. E se essa doença era mais antiga, a conectividade era mais diferente. Qual é a possibilidade que a gente antevê, então, para o futuro? Primeiro, isso pode ser diagnóstico. Para uma meta, se você imaginar um software dentro da máquina de ressonância que integra esses dados e calcule tudo isso automaticamente, pede o doente para deitar lá, ficar quieto, e a máquina vai dizer, olha, você tem uma probabilidade de 80% de ter enxaqueca, ou você tem 2% de probabilidade de ter enxaqueca. Ou então, esse método talvez possa vir a ser usado para avaliar suscetibilidade terapêutica, que é uma dificuldade que nós temos na prática. Se der um profilático para um doente, se ele vai melhorar ou não vai melhorar com aquele remédio, functional connectivity, esse tipo de imagem, se for testado em doentes respondedores e não respondedores, pode no futuro fornecer uma ferramenta para dizer quem vai melhorar com o remédio X ou quem vai melhorar com o remédio Y, o que é absolutamente uma coisa fantástica em desenvolvimento da enxaqueca. Esses são os dados daquele nosso trabalho de volume e espessura cortical, e a gente tentou correlacionar essas regiões que a gente achou com esse trabalho em que eles fizeram essas regiões de conectividade, mas não houve um casamento muito perfeito. Por exemplo, nós achamos do lado esquerdo mais anormalidade no doente enxaquecoso, e as conexões nesse trabalho eram mais importantes do lado direito. Daquelas 5 áreas, a maioria eram áreas direitas. E a explicação eu não sei dar para isso, vai ter que ser interpretado de alguma maneira. Talvez a conexão não esteja relacionada à alteração de espessura ou volume do córtex, eu não sei por que razão. Mas aquelas áreas em que esse trabalho mostrou haver conectividade maior, separando, ou diferente pelo menos, separando o enxaquecose de controles, eram áreas relacionadas a interpretação emocional da dor, áreas do sistema límbico, áreas relacionadas à modulação da dor, como a área temporal média, por exemplo, do lado direito. E tem evidências sugerindo que essas áreas participam no processamento dessas imagens. Então, nós estamos vivendo uma grande expectativa em relação à neuroimagem. Eu acho que neuroimagem vai ser uma área no futuro em que muitas coisas interessantes vão acontecer para a doença mais importante da neurologia, que a gente está tratando aqui hoje. A segunda área que eu acho muito importante para o futuro é a genética. Todos nós sabemos das informações a partir do conhecimento da enxaqueca hemiplégica familiar. Então, existe a forma tipo 1, no cromossoma 19p13, o gene CAC-não-A, nós estamos familiares com isso. Esse gene codifica uma anormalidade, uma mutação, ou mutações, várias na verdade, numa subunidade de um canal de cálcio. A descoberta desse gene, seguiu-se a descoberta da fisiopatologia da enxaqueca hemiplégica familiar tipo 2, cromossoma 1q23, e, por fim, a enxaqueca hemiplégica familiar tipo 3, cromossomo 2q
24. Mas esses não são os doentes que a gente vê todo dia. Não são os doentes que vêm ao consultório e dizem: ah, a minha mãe tem, a minha tia tem, a minha irmã tem, a vovó tinha, porque geralmente o idoso deixa de ter, então a vovó tinha. Esses casos não são esses genes que provocam. Isso são casos raros. A gente vê na praia de Ramos muito pouco enxaquecoso hemiplégico, né? Tem muito mais atleticano lá do que enxaqueca hemiplégica. Então, temos explicações genéticas para isso? Temos, mas não temos explicação genética para o nosso dia a dia. E talvez isso não seja representativo do que realmente é essa doença. Esse trabalho que acaba de sair, em 2016, na Nature Genetics, é o maior estudo genético de enxaqueca. Eles fizeram uma meta-análise com 375 mil indivíduos, procurando gene de suscetibilidade, LOCE, e foram encontrados 38 regiões relacionadas à suscetibilidade enxaquecosa. Então, quando um doente vier ao consultório e dizer: doutor, mas isso tem influência genética? Você pode responder 38 vezes. Provavelmente isso tem relação com essas 38 possibilidades, né? Então, eles viram 22 estudos de Genome-Wide Association, a associação com o genoma, né? E está exemplificado aí para vocês o número de pacientes vistos e 35 novos pacientes incluídos que não estavam nos estudos anteriores. Eles associaram tudo isso e viram, como eu disse antes, essas associações significativas em 38 LOCE e 44 marcadores independentes de suscetibilidade. Bom, 32 dos 38 LOCE, ou seja, 84%, estavam sobrepostos a genes que codificam proteínas. Pode ser que no futuro, então, uma dessas proteínas seja uma enzima, ou seja um neurotransmissor, ou seja uma substância que participe da fisiopatologia de alguma maneira, mas são genes envolvidos com algum tipo de produção proteica. E, um pouco para tristeza nossa, os genes que codificam canais iônicos não estão aí. Apenas 2 desses 38 estavam relacionados à síntese de algum canal iônico, o que quebra um pouco a nossa ideia de fisiopatologia da enxaqueca, que vinha da enxaqueca hemiplégica familiar, que era uma doença onde canais iônicos alteravam o influxo de íons no sistema nervoso, e por isso, então, o doente tinha suscetibilidade aumentada e tinha depressão alastrante, etc, 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 e criou-se por causa disso a ideia de que a enxaqueca era uma doença de canal, uma canalopatia. Mas muito poucos genes relacionados a essa doença estão ligados à síntese de canais iônicos. A explicação não é tão fácil assim. E aí estão os 22 cromossomos, e cada bolotinha dessas, as bolotinhas representam os LOCE localizados nos diferentes cromossomos, e vocês podem ver aqui, então, que no cromossoma 12, está aqui o cromossoma 12, existe uma quantidade muito grande de LOCE relacionados com doença. Mas, ao longo de todo o cariótipo, né, do primeiro ao 22º cromossomo, existem genes candidatos ou LOCE relacionados à suscetibilidade enxaquecosa. Outra coisa que foi feita nesse trabalho foi verificar onde que esses genes se expressam. Curiosamente, isso está dividido em barras aí coloridas. Lá em cima são vasos, a aorta, a artéria coronária, a artéria tibial, etc. Em segundo lugar, em azul claro, de cima para baixo, são tecidos que representam músculo liso. Então, esses genes com associação à enxaqueca estão mais expressos em vasos e musculatura lisa. Poxa, a gente tem sempre crescido com a ideia de que a enxaqueca não é uma doença vascular, ela é uma doença ligada ao sistema nervoso e aos neurônios, né? E os genes candidatos para a enxaqueca estão mais ligados aos vasos e ao músculo liso. Talvez isso tenha, então, um papel de suscetibilidade desse vaso e desse músculo liso à hiperexcitabilidade cortical. Talvez os dois lados sejam importantes. É preciso que haja uma doença no sistema nervoso central, favorecendo o aparecimento da hiperexcitabilidade, etc, etc, mas que se essa doença no sistema nervoso não encontrar esses vasos, essas regiões geneticamente propensas ao desenvolvimento de depressão, de inflamação neurogênica, etc., todo o processo que existe ao redor do vaso, talvez a doença não ocorra. Então, esse estudo genético um pouco
traz de volta o conceito antigo de cefaleia vascular, porque os vasos parecem ter, pelo menos geneticamente, uma certa predisposição para essa doença, né? A disfunção vascular pode estar presente nesse caso. 3 desse loci, são aqueles lá em cima, estão ligados à homeostase iônica, relacionada a algum tipo de transporte iônico, e os outros 6 abaixo estão ligados ao estresse oxidativo e ao metabolismo de óxido nítrico, que é uma molécula super importante na fisiopatologia da enxaqueca. E mais, enxaqueca com aura e sem aura não houve qualquer diferença. Então, isso parece ligar as duas doenças, pelo menos do ponto de vista genético, isso não tem diferença entre as duas doenças. Em conclusão, os 38 locus, ou loci, localizados, suportam a noção de que fatores vasculares são importantes na fisiopatologia dessa doença e que a enxaqueca com aura e a enxaqueca sem aura não se diferenciam na sua suscetibilidade genética. Interessantíssimo esse trabalho, o maior trabalho genético feito na enxaqueca. E para terminar, eu vou conversar um pouquinho sobre depressão alastrante. A gente fala, tem congresso, sai congresso e a depressão alastrante não sai do seu papel fundamental como um dos elementos mais importantes no mecanismo dessa doença. Você sabe, em 1906, Gowers, nesse trabalho chamado Borderland of Epilepsy, Migraine, as fronteiras da epilepsia e da enxaqueca, ele dizia que existe um processo misterioso no cérebro, que talvez estivesse relacionado ao olho ou ao braço, e que se expandiria, melhor dizendo, numa poça, tal como a água, se nessa poça uma pedra fosse jogada. Ele inferiu que existiria algum mecanismo assim, em 1906, muitos anos antes de Lashley, que só em 1941 desenhou as próprias auras e sugeriu que alguma coisa caminhasse no córtex a uma velocidade de 3 a 4 milímetros por minuto. E um pouco depois, em 1941, o professor Leão descreveu o fenômeno da depressão alastrante, que é uma tempestade iônica com edema de neurônios, uma propagação de uma onda ao longo do córtex cerebral. Hoje ninguém tem mais dúvida, intimamente relacionada à fisiopatologia da doença. Então está aí o professor Leão, esse é uma imagem real da propagação da depressão alastrante numa retina de ave do laboratório do professor Riz Ferreira, no Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O próprio professor Leão, ele inferiu a relação entre a depressão alastrante e a enxaqueca, e nesse trabalho ele também fala sobre a possível associação do que Lashley descreveu, que ele não soube na época, porque não havia PubMed, mas ele depois ficou sabendo do trabalho de Lashley e ele disse então que aquilo poderia estar relacionado à enxaqueca. Muito bem. Bom, a ideia da depressão alastrante, que todos nós conhecemos dos livros, é então de um fenômeno que começa numa região, por exemplo, polo occipital, e se alastra, como aquela ideia da poça d'água, para todos os lados, e acaba tomando todo o cérebro, não é? Era isso, essa ilustração foi feita no trabalho de Lauritsen, por exemplo, na Cefalálise em 2001, sugerindo exatamente isso, e esses são os desenhos do trabalho, como se aquilo se alastrasse em todas as direções. Bom, aí, um cidadão alemão na Alemanha, chamado Markus Dahlen. Esse trabalho dele foi publicado nessa revista chamada Chaos. Eu nunca imaginei que eu ia ler uma revista chamada Chaos, mas estava publicado na Chaos em 2013. Esse cidadão, ele é físico, na verdade, ele tem um grande interesse por cefaleia e depressão alastrante, é um sujeito que conhece isso a fundo. Ele tem modelos matemáticos que explicam a razão pela qual e como a enxaqueca, a depressão alastrante se propaga, e a ideia nas imagens superiores, que é uma onda de excitação em vermelho seguido por uma onda, por uma região de refratária em amarelo, ele mostra que não é isso, que na verdade essa onda de excitação ela se abre e há um front, como está aí na imagem de baixo, né? E que existe um feedback neurovascular em verde que
provoca um redemoinho nas bordas da onda de depressão e ela avança, na verdade, numa única direção. E ele tem um modelo matemático muito interessante para mostrar isso e provar isso. E o que está extremamente de acordo com esse trabalho que saiu no Brain em 2013, de um cidadão chamado Paul Van Valkenburg, eu sempre tenho nome de dificuldade de pronunciar o nome dele, é um engenheiro, ele tem 70 e poucos anos, e durante 18 anos ele desenhou com todo detalhe mais de 1000 auras. Ele tinha enxaqueca com aura antes, no passado, agora ele só tem aura, não tem mais enxaqueca, e toda a aura ele registrou. Então, no canto superior do lado esquerdo, na figura A, ele coloca minuto a minuto onde estava o fronte de depressão. Começava no meio e seguia para cima. No B, a depressão ao contrário, começava na periferia para baixo. E no C, a depressão, pelo espectro de fortificação que ele via, que começava e logo acabava, não ia adiante. E ele registrou isso de uma maneira obsessivo-compulsiva. Ele fez isso com as próprias auras. Outros pesquisadores pegaram o córtex humano visual e sobrepuseram com um mapa retinotópico o que ele desenhou ao longo do tempo e o que estaria acontecendo no córtex visual primário, que é essa imagem embaixo que está lá, B, tá certo? A maioria das auras dele começavam no campo nasal e iam para a temporal, seja de um lado, seja do outro. E isso casou extremamente bem com a hipótese da depressão caminhando a partir de um determinado ponto, como foi calculado por Marcus Dahlen. E essa é uma parte do artigo de Dahlen sobre depressão. Essa aí é a explicação da depressão alastrante, é fácil de entender, é exatamente isso que acontece, né? E quem sabe isso, obviamente, conhece imediatamente por que acontece a coisa. Ele fez uma coisa interessante, ele pegou o computador, jogou essa equação dele, bom, essa equação é a depressão. Vamos ver se a depressão é criada por um computador, a impressão visual, usando o meu modelo matemático. Então, olhem para o A, só pode olhar para o A. Isso é o que o doente com enxaqueca vê a partir do modelo matemático criado por Marcus Dahlen sobre a somatotopia visual no córtex occipital humano. E é muito parecido com o que os doentes descrevem. Isso foi feito por computador, pelo modelo de propagação da onda, tá certo? A gente olhar só para a letra A, isso é que o doente vai vendo ao longo da progressão da sua aura visual, tá? E ele também produziu no computador a progressão normal da depressão num modelo tridimensional de córtex visual primário isolado. Então, depressão alastrante é isso aí, ó. O que acontece, então? A gente sempre cresceu com a imagem de que a depressão era isso. Mas, na verdade, parece que, pelo menos no córtex humano, a depressão é isso. Ela cresce numa determinada direção. Ela pode abrir em Y, por exemplo. Isso pode mostrar por que, talvez, pacientes tenham, como nesse trabalho de Woods, alteração de passagem de depressão sem ter aura e nem se falar, não estou sentindo aura, não estou nada, mas está lá no cérebro. Isso foi publicado já há muito tempo, em 1994, tá certo? Então, a depressão pode surgir em áreas em que não há obrigatoriamente sintoma. Então, eu, pelo menos, imagino que a depressão não está relacionada à enxaqueca com aura, ela está relacionada à enxaqueca ponto, com aura ou sem aura. O estudo genético mostra que são a mesma doença. Nós sabemos que as mutações aumentam a suscetibilidade à depressão alastrante, eu já mostrei isso aqui para vocês. E, mais do que isso, os medicamentos que são capazes de tratar profilaticamente a enxaqueca, como por exemplo topiramato e valproato, eles diminuem a suscetibilidade e a velocidade de propagação da depressão. E mais, esse efeito surge com o tempo. Então, se esses ratos são tratados com topiramato, com valproato, no primeiro dia, nos primeiros dias, eles têm depressão alastrante, mas continua dando valproato ou topiramato para eles ratos. Algumas semanas depois, a depressão diminui. O que é muito parecido com o que a gente tem na clínica, porque quando se faz um profilático para o doente, ele não fica bom no dia seguinte, ele demora um pouco para melhorar. Então, o bloqueio da depressão alastrante, imagino eu, vai ser um passo muito importante no futuro, no sentido de se criar novos medicamentos para tratar a enxaqueca com maior eficiência. Esse modelo, então, é o que a gente imagina em relação à fisiopatologia da enxaqueca.
A excitabilidade cortical é central, a genética parece que está envolvida em relação aos vasos e a depressão alastrante permanece como um ponto crucial para bloqueio nessa doença. Último slide que eu vou mostrar para vocês, eu estava lendo o Globo outro dia e apareceu essa matéria, é um professor chamado Victor Luiz Porter, ele trabalha com educação, fez doutorado em Harvard e agora é professor numa universidade no México. E ele estava falando sobre conhecimento, já que a gente está aqui conversando sobre novidades da fisiopatologia. E olha só que coisa interessante que ele disse. É uma ideia poética, meio filosófica. O conhecimento não é algo que sei, mas o que quero saber. O conhecimento é o livro que eu estou lendo. Aqueles que eu já li servem para dar de presente. Sempre que me convidam para uma conferência, falo sobre o que me intriga. Essa ideia também diz que o conhecimento é inesgotável. Vamos esperar, vai ter muita coisa interessante para enxaqueca em neuroimagem, genética e depressão alastrante. Muito obrigado.